Pensei que fosse deixar ele nervoso alguma vez, um cara com tanta experiência. Boa noite. Reparem que eu disse boa noite, não disse boa noite. Há 14 anos atrás, não perco 14, né? Eu vim fazer uma apresentação aqui, Amaro. E cadê ele? Aqui. E estava muito nervoso. Muito nervoso. Porque eu estava vindo para um estado que não me conhecia. E depois de alguns anos, para encurtar muito a história que vocês bem conhecem, adotei o estado e o estado me adotou. Então, esse boa noite é uma homenagem e, ao mesmo tempo, um agradecimento a todos vocês. Eu queria dizer que hoje eu não estou nervoso, porque eu me sinto com todo o peso que provavelmente carregarei nas costas com essa indicação honrosa para a Petrobras. Eu me encontro aqui muito bem, muito confortável, em meio a amigos, a conterrâneos, a pessoas que eu estimo muito e que acompanharam, pelo menos, o último terço, ou o mais recente terço, da minha carreira profissional. Portanto, eu queria, antes de mais nada, agradecer a todos e todas vocês pela acolhida, e essa talvez seja uma das poucas oportunidades que eu tenho de fazer isso, que vocês me deram nesse estado ao longo desses anos todos. Há 14 anos atrás, eu fiz uma palestra, mas há 22 anos eu vim para o Rio Grande do Norte. E essa acolhida, hoje, eu espero que seja simbólica, no sentido de que, realmente, o Rio Grande do Norte se sinta privilegiado de ter o presidente da Petrobras do seu estado. Pela primeira vez na história, nós temos uma pessoa, um representante do Rio Grande do Norte, no alto escalão da principal empresa da América Latina. E isso não é pouco, e isso significa que o nosso Rio Grande do Norte, eu também não cheguei aqui sozinho, cheguei por causa do Rio Grande do Norte, por causa de pessoas como vocês, como cada um de vocês, por causa de pessoas como a governadora Fátima Bezerra, como outros que me ajudaram, que estão aqui, e por isso eu queria iniciar agradecendo, e claro, agradecendo os anfitriões dessa noite, parabenizando muito a Fierne, Amaro e Roberto, que não sei onde está, Serquis, também Alban, que vem, não deixa de ser um anfitrião também hoje para nós, porque o grande sistema CNI é também muito homenageado por esses 70 anos. E queria começar também dizendo que há uma coincidência muito feliz, né, nessa questão dos 70 anos, que é o fato da Petrobras, Walter, também fazer 70 anos esse ano. Então, olha que bacana, né? Quando você me convidou, Amaro, a equipe logo, o pessoal lá tem uma máquina de proibir coisas. E aí logo me proibiram, senão você não pode fazer palestra agora, porque está no período, não é o período do defeso, viu, Causavara? Não é o defeso, mas é o período de silêncio do balanço. Eu não poderia realmente estar aqui. Então, eu fiz aí até uma negociação interna para... Está com microfonia aqui, baixar um pouquinho só. Fiz uma negociação interna para dizer, olha, eu não vou dizer nada novo, não vou dar notícia nova, não vou dizer para onde a gente vai necessariamente, mas aqui para nós vamos falar um pouquinho disso sim também, sem comprometer demais. Se chegar a multa da CVM, eu mando dar para o Amaro dividir comigo. Vamos começar aqui. Há umas projeções aqui que, basicamente, pessoal, elas remetem a que a gente reconheça a Petrobras. A Petrobras para o Rio Grande do Norte ficou tão desconhecida nos últimos tempos, e não vai aqui crítica nenhuma, eu vou fazer logo essas duas ressalvas que eu queria fazer logo de cara. Quem esperar algum discurso aqui de metendo pau em administração, em fazendo revisionismos, não é o caso aqui. Nós estamos acolhendo de novo a Petrobras, que por várias razões foi se esgueirando para fora do Rio Grande do Norte. E nós também fomos aceitando isso, não é? Então, nós talvez nem reconheçamos a Petrobras. Alguns mais antigos desse tempo que eu falei aqui da minha primeira palestra, nervoso aqui na Fierne, talvez reconheçam e digam, nossa, mas não é a mesma Petrobras, o que é que aconteceu, o que é que houve? Né? Então, eu queria reapresentar a Petrobras ao Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte à Petrobras, porque nós vamos, com certeza, estar
muito tempo juntos. Nós não vamos mais sair do Rio Grande do Norte. A Petrobras fica no Rio Grande do Norte. E essa não é uma frase fácil, não, porque a Petrobras, a gente está pegando a empresa assim, quase que, como a gente diz o outro, pegando pelo rabo do gato. Ela já estava em marcha de ir embora. E nós vamos ter que repensar, reimaginar, reconstruir, fazer o cenário todo favorável para que a empresa fique aqui. Ela quer ficar. Ela está entranhada na história econômica do Rio Grande do Norte, e mais do que isso, reitores, nas universidades, nos laboratórios, no nosso dia a dia. As pessoas que nós convivemos aqui, como também as pessoas das Forças Armadas, estão aqui na nossa sociedade, e às vezes a gente não percebe. Elas estão no cinema, elas estão na pracinha, elas estão nos restaurantes. Os petroleiros estão integrados à sociedade do Rio Grande do Norte. E arrancar a Petrobras daqui é uma tarefa muito complicada e muito, diria, desastrada, muito ruim, muito triste para nós todos, para os dois lados. Porque também quem é da Petrobras e mora no Rio Grande do Norte, trabalha no Rio Grande do Norte, é difícil querer sair, Esses dias eu vim aqui à base, a nossa sede, que estava sendo fechada, e vários petroleiros chegaram de vários lugares do estado e vieram conversar conosco à tarde, depois que a governadora teve, convidei a governadora para vir, para anunciar que a Petrobras não saía do estado, e finalmente vieram vários petroleiros à tarde e fizemos um ato muito bacana, muito bonito, com muito choro, muita emoção e tal, porque eu anunciei que estavam suspensas as transferências involuntárias, as transferências por ordem, para fechar a Petrobras no Rio Grande do Norte. Nós vamos reconsiderar esse processo, nós suspendemos essas transferências e nós vamos reconsiderar que essas pessoas estão morando aqui, estão vivendo aqui, trabalham aqui. Tem pessoas, cada um aqui deve ter um caso de um amigo, alguém que é da Petrobras e estava se transferindo. Então, isso pelo menos a gente cessou. O resto nós vamos construir juntos. A Petrobras hoje é uma empresa desse tamanho, falando de pessoas, são mais de 38 mil empregados, mas já foram 70 mil. Isso não é medida de eficiência nenhuma, não é mérito nem demérito, apenas para a gente entender também que a empresa passou por um enxugamento, e uma dita eficientização, que eventualmente pode ser boa por um lado, mas tem os seus percalços também. E aí, quem é que está passando isso? Sou eu mesmo? Eu mesmo passo? Bom, vou pular aqui algumas coisas, mas aqui eu estava falando, vocês já estavam vendo, a gente diminuiu o número de refinarias, porque vendemos duas, a outra aqui, nossa, está quase vendida também. Temos aí uma ordem de investimentos de 10 bilhões ao ano, em média, em geral, dos últimos anos, mas um lucro líquido de 107 bilhões. Olha, uma desproporção bastante interessante, né? E olha para esse número, fica pensando, e eu vou aqui cuidar das minhas palavras, porque, viu, Amaro, tenho que ter cuidado, porque semana que vem é o anúncio do balanço. Mas há claramente, mesmo quem não entende muito do números financeiros, vê logo uma discrepância muito grande. A quantidade é 10 vezes maior de lucro líquido, portanto, lucro que vai ser distribuído para o que está sendo dedicado a investimentos. Então, isso mostra que houve uma priorização um pouco diferente para cá, nos últimos tempos. E eu não tiro necessariamente a razão, nem dou razão também, mas a Petrobras passou por muitas coisas ruins, e a gente precisa aqui reconhecer, houve um processo crescente ao longo de muito tempo, mas que estourou em um determinado momento de cooptação da gestão da Petrobras, por cartéis, por empresas, com favorecimentos, com depois julgamentos, que eventualmente extrapolaram seus limites e, enfim, perderam até a sua função e até a sua validade, que foi uma lástima. Mas a recuperação disso, a reação a isso, também foi uma espécie de uma ressaca, que é como se um pêndulo andasse muito para um lado e viesse toda a violência para o outro, e aí radicalmente cortássemos coisas que, de fato, não precisavam ser cortadas numa empresa integrada como a Petrobras. Então, a Petrobras passou a ser encarada
como uma empresa que só poderia gerar o lucro do pré-sal e, ao mesmo tempo, vou voltar para isso, mas só porque já adiantei, essa aqui, mais ou menos, era a cara do processo na exploração e produção. Muito sucesso, cascando, como diz o outro, cascando no pré-sal. Um pré-sal que começou, vocês lembram, com desconfianças até da viabilidade de se tirar aquele óleo daquela camada de sal, debaixo da camada de sal, e depois a Petrobras, méritos tecnológicos e técnicos altíssimos dessa empresa inédita no mundo, conseguiu uma coisa que ninguém conseguia fazer, que era tirar esse óleo com um custo de produção, o lifting cost, viável, coisa que todo mundo desconfiava e todo mundo achava que não ia acontecer. Então, isso não ficou só viável, isso ficou altamente lucrativo. Depois das condições instaladas, instalações e tudo isso, é só fluir o pré-sal. Então, é como um herdeiro que herda uma grande fortuna e passa a viver dessa fortuna. E passa também a vender alguns ativos que ele não acha mais interessantes, que não fazem mais tanto sucesso, né, com os amigos, com as festas. E isso inclui, por exemplo, refinarias, dutos, outros ativos onde a atividade por si só não apresenta a rentabilidade altíssima que aquele pré-sal representava. Só que se você pensar assim, você vira uma empresa apenas e tão somente de puxar o petróleo de um determinado campo, ou de uma determinada província, sem sequer colocar reservas novas, em novas áreas, como a margem equatorial, nossa margem equatorial, a Bacia Potiguar faz parte da margem equatorial, que se estende de Touros até o Amapá, ou sem variar sequer de matriz energética, de meio de sobrevivência, como empresa integrada que ela deve ser. Ou ainda mais, vendendo pedaços da sua própria estrutura verticalizada, como foi o caso vendendo a BR. Hoje, se alguns ainda não sabem, nenhum posto de gasolina da Petrobras é Petrobras. E a gasolina que está no posto da Petrobras não precisa ser Petrobras. Sabiam disso? Descobri esse dia, vendo lá o contrato de marca que foi feito para a empresa que foi privatizada. A empresa Vibra tem o direito de usar a marca da Petrobras, mas não tem obrigação de comprar combustível da Petrobras. Esse é o contrato que nós temos. Então, saímos totalmente da venda direta, de encarar o consumidor na bomba, de vender lubrificante. Lembra do Lubrax? Ele não é mais Petrobras. Lembra da BR Mania, a lojinha de conveniência que todo mundo gosta, lá dos postos Petrobras, que era premiadíssima, ganhava de todos os outros dos postos? Também não é mais Petrobras. Bom, tem uma empresa lá que está operando isso e tal. Mas se a Petrobras quisesse voltar a ter posto de gasolina, Francisco, está proibida pelo contrato. Então, algumas situações que nós estamos visualizando agora mostram que alguns caminhos, não todos, mas alguns caminhos, racionalmente, apoliticamente, foram equivocados, exagerados, ou pelo menos estranhos. Estranhos não no sentido de desconfiar da honestidade de ninguém, não. Estranhos no sentido de por que fazer isso? E a resposta normalmente está no entendimento de que as pessoas que estavam ali, que eventualmente não entendiam o que é a vantagem de ser uma empresa verticalizada no setor de petróleo, que, aliás, é o objetivo de qualquer empresa de petróleo, ser verticalizada, por menor que ela seja quando nasce em qualquer dos segmentos. O não entendimento disso faz com que as pessoas que estiveram manejando isso, de alguma forma, esperavam que dissessem o seguinte: olha, fique só lá no que dá super lucro e largue mão do resto, que o resto não dá lucro. Venda, faça alguma coisa com isso. Isso nos atingiu diretamente como? Isso nos atingiu diretamente porque o Rio Grande do Norte... Ué, parou o negócio. O Rio Grande do Norte, volta, vê aí o que aconteceu. Sim. O Rio Grande do Norte ainda tem essa estrutura aí. Isso é o que sobrou da Petrobras no Rio Grande do Norte. Esse é o último levantamento que nós fizemos. Com a venda de ativos que está em curso, não vou entrar aqui no mérito sobre isso,
Nem isso a gente vai ter, porque desaparecem todas essas coisas que estão no elefante ali azul. Só fica, nem aqueles poços lá de offshore. O que fica são blocos exploratórios, que até tem uma boa notícia para dar. Nós vamos fazer uma parceria com a Shell, vamos assumir alguns blocos dela e vamos operar conjuntamente blocos offshore do Rio Grande do Norte. Então, é um caminho já para voltar para atividades de altíssimo nível, né, de investimentos. É aquele campo de Pitu que todo mundo ouve falar de muitos anos, que nós vamos furar o segundo poço finalmente, nós vamos delimitar o reservatório, vamos saber quanto óleo tem lá, finalmente, depois de, não sei, 8 anos, 9 anos que isso foi descoberto e foi dito com grande alarde que talvez pudesse ser uma reserva importante. Não é pré-sal, tá, gente? Não vamos aqui confundir as questões técnicas. É uma coisa que pode ter magnitude de alguns campos pré-sal, mas não é formação geológica pré-sal. Mas, enfim, margem equatorial. O que sobrou é isso aí. 2.470 pessoas, um ICMS bem reduzido em relação, mesmo assim, 1 bilhão, né? 1 bilhão. 20 mil barris dia, um poço do pré-sal, um poço, não é um poço, não é um campo, não, um poço, produz 35 mil. Então, realmente, em alguns aspectos, a produção de campos terrestres tem que ser sucedida, ela precisa de sucessão. É como quem passa uma cadeia produtiva, quem passa o grandão, passa para o médio, para o pequeno. Nós, no Brasil, não conseguimos fazer isso a contento. Isso, aliás, foi um dos motivos que eu fiz a apresentação aqui, essa de 14 anos atrás, quando a gente já falava da possibilidade desses campos de petróleo em terra, alguns menores, serem passados para produtores independentes, né, como a gente chama. Mas isso com um devido cuidado, com o Vilmar sabe, com o cuidado da Petrobras sendo sócio gradualmente deles, indo ao banco junto, ensinando, passando os dados, não uma liquidação como quem passa o negócio e o outro compra e depois não sabe o que fazer com ele direito e fragiliza todo o processo de cessão e de continuidade, até do reservatório mesmo de produção de petróleo. Enfim, esse é o nosso desafio. Nosso desafio é olhar para esse mapa e ver como é que a gente evolui nele. Eu vou chegar lá. Antes, rapidamente, esse conceito de transição energética que a gente tanto fala, né? Transição energética, para acontecer, isso está muito em moda, né? Todo mundo fala de transição energética, e alguns entendem, olham para isso e dizem, isso aqui basicamente é mudar a forma que eu gero energia, né? Sair do fóssil ou do carbono e ir para coisas renováveis e tal. Mas não é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Porque quando você faz isso em indústrias grandes, como a do petróleo, ou como a do carvão em alguns lugares, você desloca pessoas, você desemprega pessoas muito rapidamente. E, de novo, vou dizer aqui no Rio Grande do Norte, nós somos um laboratório da transição energética. Nós fizemos a transição energética. Nós estamos em pleno curso da transição energética. Nós saímos de principal produtor em terra de petróleo, não era? A gente se gabava disso. Agora saiu até do quadro que a Mar ganhou ali. Não tem nem petróleo lá, né? Tem lá um elogiador, tem um pão, tem um sal, né? Não tem petróleo. Mas na época que eu vim para cá, era petróleo o tempo todo, mundo falava do petróleo. E nós nos gabávamos, com toda razão, de ser o maior produtor de petróleo em terra, na época do senador Fernando, do Brasil. E nós hoje somos o maior produtor em terra de energia eólica. Quer dizer, a gente fez a transição energética. Ela está aí na nossa frente. Se a gente quiser mandar para um estudante, e aliás, na época eu era secretário, veio gente fazer isso daquela Universidade de Washington. Como é? A Universidade de Washington, não é Washington State, é a outra. Georgetown. Vieram estudar e diziam, olha, lá tem um estado no Brasil que está tentando fazer uma transição energética isolada, ele quer ficar autossuficiente e, em seguida, ser o principal produtor de energia. E eles são de petróleo. Isso foi estudado na época, 2010, 2011, foi quando terminou o mandato da secretaria. Tem lá umas teses lá em cima disso. Nós éramos o estado que estava fazendo uma coisa parecida com o Havaí, mas o Havaí... a diferença é que o Havaí é uma ilha, o Havaí é um conjunto de ilhas, está isolado no meio do oceano. Eles precisam ser autossuficientes em energia.
nós temos ligações com o país todo. Então, não é tão, talvez, importante ou de vida ou morte fazer isso, mas é muito simbólico. Quando a gente anunciou, em 2010, a autossuficiência do Rio Grande do Norte em energia, foi algo super importante, porque 3 anos atrás, nós não tínhamos, 3 anos antes, 2010, 2007, nós tínhamos zero de geração. A gente tinha acabado de desmobilizar aquelas térmicas emergenciais ali de Macaíba. E a gente tinha zero. Depois a gente colocou biomassa, CPFL ali em Bahia Formosa, colocamos 4 parques eólicos, acabamos com o mito daquele parque eólico que chamava Alegria 1, Alegria 2, todo mundo chamava de Alergia 1, Alergia 2, porque não saía do canto. Tiramos esse ranço, né? Tiramos a Termoaçu do papel, que era gás natural, mas gerava 300 megawatts, e chegamos, então, a 700 megawatts de geração, de capacidade de geração, já em 2010, portanto, autossuficientes, em capacidade de gerar. Né? E isso foi super importante, isso foi o começo da transição energética. Quando a gente chega em 2012 ou 2014, autossuficiente em energia renovável, aí a gente pode dizer que completou, tecnicamente, uma transição energética. Agora, reparem, a transição energética não quer dizer, necessariamente, que você acabe com o petróleo de um dia para o outro. Então, para o petróleo, entra a eólica. Não é assim. Como dizia o Sheikh Emani, né? Todo mundo já ouviu essa frase, né? Que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, e a idade do petróleo não vai acabar com a última gota de petróleo produzido. Vai acabar antes e ainda vai ter gente produzindo petróleo para outras coisas, ou para alguns lugares. Né? E é isso que está acontecendo com o Rio Grande do Norte. O que a gente está propondo, né? O que a Petrobras nesse processo de transição? Transitar as pessoas, transitar o conhecimento, transitar as parcerias com as universidades e laboratórios, transitar o cotidiano das pessoas, o costume das pessoas, a forma de consumir das pessoas. Isso é transição energética também. E aí, quando ela é perfeita nesse sentido de fazer tudo funcionar direito, sem deixar ninguém para trás, ela se chama transição justa. Transição justa. Que é aquela transição que não é um que sai ganhando sozinho e achatando os outros. Não é aquele que vai deixar a base da pirâmide cada vez mais pobre e 1 ou 2 ficarem ricos. Não é aquele que concentra renda, não é aquele que deixa para trás os assentamentos, as áreas de interior, o pessoal que está podendo produzir eventualmente óleo vegetal na nossa agricultura familiar. É aquele que não deixa ninguém para trás. Aí é uma transição justa. E essa a gente ainda está devendo. A gente fez a transição energética, a gente pode dizer que alcançou muitas coisas, mas nós ainda estamos devendo essa última parte. Tanto é verdade que eu estava falando agora há pouco de suspender pessoas que iam ser transferidas à força para fora do Rio Grande do Norte, querendo morar aqui. Isso não é transição justa. Concorda? Não é transição justa. Então, para não demorar muito, o que é que lá está aprovado, assim, de frente? Claro que a gente tem condição de propor, de mudar, mas o que é que está hoje colocando, o que é que está rolando lá na Petrobras? Nesse momento que nós chegamos. Lembrando que eu não tenho diretoria ainda e não tenho conselho de administração ainda. Ainda são as gestões anteriores. Estamos conversando bem, sem problema nenhum, mas é natural que um novo presidente seja acompanhado de uma nova diretoria e um novo conselho. Então, isso vai acontecer ao longo do tempo. Até abril, eu espero tomar posse com todos eles. Eu fiz questão, inclusive, de não fazer uma posse solene antes de ter esses companheiros e companheiras juntos comigo. Vamos tomar posse todos juntos. Mas eu já estou empossado, tá? Só para não haver mal entendido, estou aqui legitimado. Produção de petróleo com eficiência de alta eficiência em carbono. O petróleo do pré-sal tem muito carbono. Vou falar de forma bem simples. Então, um dos desafios, além de tirar o petróleo de lá a um preço razoável para ter lucro alto, era o que fazer com esse carbono. Hoje, a Petrobras é uma das grandes resgatadoras, capturadoras, injetoras, armazenadoras de carbono da indústria mundial. Hoje já é. Por quê? Porque se ela produzisse apenas e não cuidasse do carbono, ela estaria sendo um vilão absoluto na produção de petróleo, um petróleo com alto teor de carbono. Então, essa é uma produção, essa é uma parte da chamada transição energética que está em curso lá,
que a gente aplaude, porém, eu, particularmente, não considero suficiente. Acho que na exploração e produção há outras coisas para fazer, mas aí deixo para depois do período de silêncio. Outra coisa é o gás. O gás, sem dúvida nenhuma, muitos aqui navegaram por esse mercado muito tempo, sem dúvida nenhuma é um combustível de transição, né? Isso é um outro dogma, um outro jargão aí que todo mundo usa. O gás é combustível de transição. Porém, se ele for inacessível, se ele dificultar o seu uso, e ele é muito segmentado, o gás é segmentado, ele tem uso industrial, uso térmico, uso consumidor, uso GNV, e cada usuário desses tem uma possibilidade financeira, são totalmente diferentes. Você não pode comparar uma indústria comprando gás a uma determinada escala, ou uma termoelétrica, com um motorista de táxi. Então é um desafio, estou colocando aqui para você saber a dimensão do desafio que é uma política de preços de gás natural que incentive a reindustrialização, Alban. Na Bahia, em Sergipe e Alagoas, nós fizemos 2 enormes descobertas de gás offshore. Sergipe e Alagoas será... Quem é que está de Sergipe e Alagoas aqui, que eu vi aqui? Serão os 2 estados que vão ter o gás mais barato do Brasil em 2027 e 2028. Infelizmente não será o Rio Grande do Norte, mas o Rio Grande do Norte vai estar ali pertinho também, porque está muito junto, então, mesmo sistema. Mas quanto mais próximo você tiver da produção gigante que nós teremos lá, certamente nós teremos um hub importantíssimo de indústria do Nordeste nascendo nesses 2 estados por conta da chegada desse gás. E aí, biorefino, por exemplo. Biorefino na Petrobras é completamente diferente do que vocês estão acostumados a ver por aí, biodiesel, né? O diesel que a Petrobras está fazendo não é biodiesel. Ele não é perecível. Ele não tem problema de encruar dentro de um gerador velho lá de termoelétrica ou de um gerador público qualquer numa casa de eventos, porque ficou 1 ano sem usar. O biodiesel, o diesel da Petrobras com conteúdo renovável é uma novidade que a própria Shell, nesses dias recebendo o presidente global da Shell, reconhece, admira e persegue. Chama-se diesel R. É um diesel da cor do álcool, do etanol, branco, totalmente transparente, com conteúdo 5% de óleo vegetal, deputado Francisco. Óleo vegetal que pode ser esmagado em qualquer lugar desse nosso Rio Grande do Norte, por aí, em escala de qualquer tipo, com máquinas rudimentares. E a Petrobras certamente será compradora desse óleo. Não estamos falando de novo, você vai dizer, já vi esse filme lá atrás, quando falaram que eu comprar óleo de mamona. Não é mamona. E não é aquela estrutura precária que foi naquele momento, que está todo mundo aprendendo esse processo. Será um processo com logística reversa definida, com preço de compra, com garantia de compra, uma coisa bem organizada, mesmo que demore 3 anos, 4 anos, mesmo que eu saia da Petrobras e passe para o sucessor fazer. Mas será alguma coisa firme, consolidada, e que vai envolver, com certeza, a capilaridade dos produtores da agricultura familiar. Dá trabalho. É mais fácil para nós comprar o rejeito do produtor de soja. É mais fácil cobrar o sebo de boi lá do esmagado do cara que vende gado, vende carne, exporta carne. Tem uma escala enorme, é facílimo de comprar. Mas nós temos esse papel também, não de ter prejuízo porque quer ter prejuízo, ou comprar mais caro porque quer comprar mais caro, mas um papel de construção também do país e de equalização entre as regiões. E acho que o Nordeste tem esse papel, e certamente a gente deverá ter algum tipo de logística reversa bem sustentada aqui nessa região, principalmente no semiárido. Então, o biodiesel, na verdade, é o diesel R. Nós estamos falando de diesel R. Nós não vamos entrar em biodiesel, transesterificação, aquele modelo clássico. Vamos deixar para quem já faz, quem está fazendo, quem já investiu em plantas. Nós vamos fazer o outro leap of the frog, né? O outro salto tecnológico. É a próxima fronteira tecnológica do diesel com componentes renováveis, que é o diesel R. E aumentar o conteúdo de 5 para 7, para 10, o que for. Sempre de forma bem consolidada. Nós também trabalhamos e vamos aumentar isso, porque isso é espetacular do ponto de vista dos financiadores e tudo, que é o resgate de carbono, aí já por preservação de florestas. E aí nós estamos falando aqui de mangues, basicamente, e de caatinga. Eu fui
muito privilegiado por herdar do senador Garibaldi, pai desse garboso senhor que está aqui como vice-governador nosso, querido, o projeto PL 222, que é o projeto da lei sustentável da Caatinga, do uso sustentável da Caatinga. Fizemos um trabalho de relatoria que levou os 4 anos de mandato, porque a gente discutiu em cada lugar, e tivemos o Covid no meio, enfim, atrapalhou um pouco, mas entregamos. E desse projeto nascem várias iniciativas e programas, como também o do Cerrado, que eu também tive o prazer de relatar, a pedido do senador Jacques Wagner. Esses dois, Cerrado e Caatinga, para mim, são os biomas que precisam de atenção, porque está todo mundo em Amazônia, eu acho que todo mundo, já tem muita gente tomando conta, né? Então, assim, Caatinga e Cerrado são 2 biomas extremamente importantes, que estão sob ameaça constante, né, e renovada o tempo todo, sem atenção nenhuma. Então, acho que a gente pode fazer um esforço também por aí. E o PID de baixo carbono, eu vou entrar aqui direto passar aqui rápido. Aqui, ó. Isso aqui é a matriz, aí, digamos, dos 4 segmentos já selecionados e aprovados pelo plano estratégico da Petrobras para a diversificação, chamada diversificação rentável, ou seja, não é entrar em aventura, não é entrar em coisa de professor Pardal, é coisa que tem sinergia e complementaridade com o que a Petrobras já faz. Aí alguém pergunta, eólica, o Ban estava ali perguntando, tem parque eólico terrestre e tal. Em princípio, o parque eólico terrestre, embora eu seja o maior aliado deles e, evidentemente, dos bons operadores, não dos maus que andam fazendo besteira por aí, que agora apareceu de tudo, mas eólica em terra já está extremamente denso. E a Petrobras já participou disso e, eventualmente, decidiu sair. Certo ou errado, saiu lá de Guamaré, vendeu os 4 parques que tinha, e eram parques bons. E o que a gente acredita é que o offshore é a fronteira para a Petrobras, é onde ninguém começou a operar ainda, e é onde a empresa se sente bem. A Petrobras, vocês lembram, é conhecida e premiada como The Offshore Company, a companhia offshore do mundo. É a empresa que entende de água profunda, ultra profunda, rasa, todo tipo de água, todo tipo de mar, de oceano. A empresa se sente bem fazendo isso. Todo mundo, praticamente, trabalhou na Petrobras, todo mundo já embarcou, já trabalhou em alguma plataforma, todo mundo da área técnica, principalmente. Então, quem fica com uma sonda parada, no meio do oceano, lá na bacia de Campos, que não é nem essa aguinha mansa nossa aqui, que é uma beleza, aquele mar revolto lá da bacia de Campos, 600 quilômetros para dentro do mar. Uma sonda fica parada com uma broca enfincada 6.000 metros abaixo do sal. Se ela mexer um pouquinho, quebra a broca. Quem faz isso, fazer parque eólico offshore, é Playmobil. É Playmobil. Não pode ser menos do que isso. Então, a gente considera que o offshore eólico é a fronteira imediata da Petrobras, e ela já vem trabalhando nisso, isso não é segredo, não estou aqui contando nada que o período de silêncio não permita, né? Isso está já mapeado. O hidrogênio é em seguida. Por que o hidrogênio? Mesma coisa. Nós fizemos o marco regulatório como senador, o marco regulatório do offshore, que determina como se fazem os leilões e a definição dos blocos marítimos, e fizemos também o marco regulatório do hidrogênio. Basicamente, o que ele faz, para não ser muito interventivo, porque não há muita razão para ficar regulando coisa demais, ele basicamente coloca o hidrogênio embaixo da jurisdição da ANP e compara, tecnicamente, o coloca sob a jurisdição da ANP, colocando também, tecnicamente, comparado ao gás natural. Então, portanto, ele permite que o hidrogênio transite nas malhas de dutos e regula isso. Então, esses 2 marcos são muito importantes, nós deixamos como legado lá, para vir para o lado de cá agora, desfrutar dessa nova fronteira enorme que a gente abriu. E a gente impulsionou isso lá para vir para cá agora, exercer isso aí, né? E o hidrogênio, com certeza, é uma prioridade para nós. Agora, tem muitos desafios, não pode virar modismo, não pode ser vulgarizado, é um processo complexo, complicado,
que exige energia muito barata para ser viável. É uma eletrólise simples de laboratório de criança, mas exige muita energia. Quem fez o laboratório de colégio lembra, né? Então, ela deixa 20% de perda da energia. O que você põe, você tira 80%. Então, assim, tem que valer muito a pena. E para exportar, Amaro, nós vamos também precisar ter um volume alto, volume grande. Talvez não precise ser 30 usinas de hidrogênio, que é um delírio, mas 2 ou 3 cabem, e a gente consegue eventualmente colocar. A captura de carbono eu já falei, né, tanto na injeção quanto na preservação ambiental, e o biorefino também já falei. Então, aqui são tecnicamente algumas coisas de detalhe. Aquilo ali, por exemplo, é um processo inovador deles, da parte de desenvolvimento da produção, que é justamente a reinjeção do carbono lá em alto mar. Você não precisa trazer o carbono até aqui para depois fazer o tratamento. Você já trata lá fora, e muito pouca gente tem isso no mundo, e esse RICEP aí, na verdade, isso acaba implicando na viabilidade da produção dessas novas fronteiras do pré-sal. Algumas delas não seriam viáveis se você tivesse que trazer realmente o carbono para a costa. O offshore, a gente está analisando alguns projetos. Aqui é uma apresentação que já estava, provavelmente já estava lá pronta, 4 GB em Aracatu. Na verdade, existem mais projetos em análise, inclusive em parceria com... Nós vamos fazer todos esses projetos com parcerias com grandes grifes do setor. Nós não vamos aceitar o rótulo de que é uma maluquice só da Petrobras, ou do PT, ou do Jampol, ou do Rio Grande do Norte. Vai ser o cara para atacar o projeto da Petrobras, vai ter que atacar a Shell, vai ter que atacar a Equinor, vai ter que atacar a Total Energia, vai ter que atacar as nossas congêneres, com as quais nós vamos estabelecer diálogo direto com os CEOs globais, não com os CEOs do Brasil. Porque a Petrobras é uma empresa global, é uma empresa nacional, porém sediada aqui, mas global. Então, eu falo direto com o CEO da Shell mundial. Falei semana passada, levei ao presidente Lula. Tenho ali no celular, já falei com ele 3 vezes, o CEO global da Equinor. E é com eles que a gente vai, de fato, andar. Porque, às vezes, não menospreza, nem absolutamente não menospreza as pessoas que estão trabalhando aqui. Mas é diferente, porque é 3 escalões abaixo. E a Petrobras tem que ter essa altivez de falar com as suas congêneres, são empresas praticamente equivalentes à Petrobras em tamanho, né, e importância. Ela tem que estar no mesmo nível. E o diálogo flui de forma completamente diferente, posso assegurar a cada um de vocês. Então, a gente vai fazer essas novidades com essas empresas. E a nossa medição aqui, olha, cadê o Rodrigo aí? Tá? Reconhece aí o bichinho, né? Isso aí é espetacular. Por quanto tempo a gente está nessa batalha aí? Aqui eu tenho acompanhado, não tem nem palavras para descrever o trabalho que vocês têm feito lá, viu, Amaro? Easy, ER, herdeiro do CETEGAS ER, essa grande escola e realizadora de coisas, tanto no gás, na época do gás, quanto agora na renovável. É o estado pioneiro em medição eólica do Brasil. Aonde tem dado seguro para se investir em eólica no Brasil é no Rio Grande do Norte, graças ao Instituto Senai de Inovação. Rodrigão, palmas aí. Está tão confuso. Eu já falei aqui do diesel ER, mas está aí ele. Ele nem é assim amarelinho, não. Ele é mais branquinho até. Parece o etanol. Vou deixar aqui depois uma amostra para o Amaro, para ele mostrar para todo mundo. Desempenho igual ao fóssil, na verdade é diesel, você passa nos exames da ANP, vai lá, conformidade, igualzinho diesel, não é biodiesel, é diesel com componente renovável, 5% por enquanto. Está no coprocessamento, não vou dar detalhes aqui. Enfim, essa é a atividade da preservação que eu mencionei, são 21 projetos ainda, né, serão bem mais, um investimento de 14 milhões de dólares até 2025, quer dizer, está iniciando esse processo. Ele está olhando essa lista, pô, isso para a Petrobras não é nada. Realmente, nós vamos ampliar isso aí. Mas o importante numa grande corporação como essa é que o caminho estando aberto, tendo iniciado, o processo vai fluir. E eu já falei aqui da coincidência tão boa, né, dos 70 anos da Fiesp Petrobras.
E, para fechar, deixar aqui alguns, digamos, vaticínios sobre o que a gente acha que pode acontecer aqui no curto, médio prazo, né? Então, perfuração de poços e avaliação de descobertas em águas profundas e ultraprofundas são os blocos que restaram e que foram arrematados nos processos de leilão da ANP. A medição que eu mencionei de potencial eólico e a geração de energia, efetivamente, no mar. E eu quero até fazer uma pequeníssima correção, mas, assim, quando eu estive aqui na outra semana, eu disse que ia sediar as atividades de energia offshore do Brasil em Natal. E é isso que vai acontecer. Não é necessariamente a diretoria de renováveis como um todo, porque ela abrange outras coisas, mas é a principal componente dessa diretoria que a gente... Qual é a racionalidade disso? Quem está no Rio de Janeiro hoje, eu, feliz ou infelizmente, né, tive que voltar para lá e passar uma boa parte do tempo lá, embora a minha residência continue sendo aqui. O cara sai da Barra da Tijuca, vai trabalhar no centro da cidade, numa empresa de petróleo. Ele chega lá, tem 99% das pessoas falando de petróleo. Desce para almoçar, está falando de petróleo. Desce para o elevador, o cara está falando de pré-sal. Desce, está falando de petróleo. Como é que esse indivíduo vai pensar em energia eólica offshore, Rodrigo? Assim, não tem o ecossistema do cara, não favorece. Então, o que eu estou tentando trazer para a empresa, isso ainda está sujeito a aprovações e tudo, é que em cada lugar, por exemplo, em Manaus, tem um ecossistema de alguma coisa que lá na Amazônia a Petrobras faz ou deve fazer e que as pessoas precisam estar lá. Mesmo no remoto, mas elas precisam estar ali, elas precisam conviver não só entre elas, mas com as pessoas que tratam daquilo. Digamos que seja sequestro de carbono, digamos que seja operações em selva, que é onde a Petrobras se destaca. Você vai almoçar com um cara que é fornecedor dessa área, você vai almoçar com uma pessoa que entende de floresta, que entende de sonda helitransportável, de operação remota, de navegação em rio. Você não vai almoçar com um cara que está o tempo todo falando de pré-sal. Então, não é por tirar vejam, o centro continua sendo Rio, Santos, São Paulo, Espírito Santo, pré-sal. Big time. Super pré-sal. Pré-sal é enorme, 90% da empresa. Mas o camarada que for trabalhar com energia eólica no mar, vai para Natal. E vai conviver com o Rodrigo, vai conviver com os nossos reitores. Conviver no ecossistema formado no Estado que é líder e que está se transformando numa liderança também na transição energética para esse horizonte novo. É justo que a gente faça isso. O que vai acontecer no Ceará? Bom, no Ceará nós temos uma fábrica de asfalto e de lubrificante, porque não um ecossistema dedicado a asfalto específico para poder público, com preços por assinatura, com algumas coisas mais inteligentes do que é o sistema de hoje, né? Ou de lubrificante nobre. Em Pernambuco, um foco no diesel, já que a Renest é uma refinaria de diesel, basicamente, com uma variável, eventualmente, incorporando a componente renovável em 5%, e catando aí em todo o interior do semiárido oleaginosa e óleo vegetal. Logo embaixo, Bahia, que a gente pode recuperar esse processo do ecossistema relacionado com petroquímica, passando por Sergipe e Alagoas, que eu já falei aqui, com um polo de gás natural offshore. Então, por aí vai, para não economizar o tempo, por aí vai. Cada sede operacional dessas terá um ecossistema criado em volta, que vai ser justamente a forma de atuar da Petrobras. Então, acho que é válido esse processo e é por isso que eu anunciei essa questão da sede operacional das atividades offshore eólico. Pesquisas da questão do hidrogênio verde. O BioQAV, eu não mencionei tanto, mas a nossa refinaria Clara Camarão é especialista em QAV. E o BioQAV é imediatamente a sequência óbvia desse processo. Então, o desenvolvimento disso também pode ser feito por ali. Há outras questões que o polo de Guamaré pode ser envolvido também. E, finalmente, a preservação da caatinga. Bom, enfim, eu realmente queria deixar aqui essa mensagem final, agradecendo mais uma vez a todos que me acolheram, né, esse tempo todo. É um agradecimento enorme, é um agradecimento de muitos anos, porque essa casa casualmente foi exatamente um lugar que eu falei pela primeira vez em público aqui, mas, sobretudo, eu queria que a gente, mesmo que virtualmente, imaginariamente, se desse as mãos e acolhesse a Petrobras de volta.
nós vamos voltar para o Rio Grande do Norte, vocês vão voltar a reconhecer a velha e boa Petrobras, sem mágoas, sem ressentimento com ninguém, sem nada disso, sem revisionismos, naturalmente, porque a casa da Petrobras é cada estado brasileiro. Cada estado brasileiro que tiver potencial de produzir energia renovável ou energia, mesmo fóssil, de forma limpa, de forma mitigada, será a casa da Petrobras. E o Rio Grande do Norte não vai deixar de ser a casa da Petrobras. Então, obrigado demais pela Petrobras e, claro, também por mim, por esse acolhimento de ser um cidadão norte-riograndense com muito orgulho, mas muito orgulho mesmo. Podem contar comigo sempre e com a Petrobras, obviamente. Obrigado. Obrigado, Amado.